Tem aquela boa e velha história de que brasileiro tem a memória curta, não é isso? Então, em alguns momentos, é necessário que a esquerda esteja no poder para o brasileiro relembrar como a esquerda atua. A briga que eu vou tratar com vocês agora é relativa à greve, paralisação do metrô. E a gente vai discutir um pouco mais sobre o modus operandi da esquerda, a forma dela agir e mostrar para vocês que estão voltando a saber como ela age. E aí, estão lembrando que não é pelo amor, que não é pela paz, que não é pela pacificação e que não é pela democracia, que na verdade é pelo seu próprio umbigo e pela vontade de querer dominar tudo, dominar a máquina pública. Vamos entender o que está acontecendo sobre a questão do metrô. Aí você vai acompanhando detalhe por detalhe. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou trazer para vocês. A briga que está rolando. Essa matéria do Estadão. Tarcísio fala em motivação eleitoral na paralisação e mira Boulos, que culpa intransigência do governo de São Paulo. O que está rolando? Uma greve do metrô, uma greve totalmente política. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicano, considerou que a paralisação no transporte metroferroviário da capital e região metropolitana tem motivação política e associou a interesses políticos e ideológicos e a eleição municipal de 2024. Então, o que o Tarcísio falou? Olha, nós queremos privatizar o metrô de São Paulo. Privatizar para que possa dar um serviço de maior qualidade. Custa caro para o estado de São Paulo, é um serviço ineficiente, não está obtendo os resultados que precisava. Com a privatização, o estado vai lucrar uma boa grana com esse negócio e vai dar resultado. Então, o governo de São Paulo, o Tarcísio, ele foi eleito com a proposta de privatizar. É um dos planos, projetos e metas do governo de Tarcísio, tanto o Porto de Santos quanto o metrô, dentre outras. E aí, essa turma antidemocrática não aceita o resultado daquele que venceu nas urnas, ou seja, esse era o plano, esse era o projeto. Já que é para a gente utilizar essa narrativa, por que não? Afinal, não podem protestar e, inclusive, fazer o que estão fazendo. E aí, acabou dando muito ruim para eles. Vamos começar pela grande mídia. A grande mídia, acostumada a passar pano na esquerda o tempo todo, está acordando. Ou seja, pelo menos em algumas pautas. O Merval Pereira, que é comentarista da Globo News, ele, dessa vez, partiu a favor de Tarcísio e contra o Boulos. Olha o que ele disse. Fazer uma greve preventiva contra um estudo de privatização é uma coisa completamente irracional e política. Para Merval Pereira, fazer uma greve com estudo de privatização é irracional e político. O jornalista comentou a paralisação dos trens dos metrôs em São Paulo nesta terça-feira. Você ser contra a privatização é uma coisa. Agora você querer impedir o governo, que é a favor da privatização, que faça um estudo sobre a possibilidade de privatizar as linhas do metrô, é uma coisa realmente estranha, que mostra uma motivação política. Ou seja, as máscaras estão caindo. É a própria Globo News sacando que isso aqui é mais uma jogada do pessoal e do Boulos para aparecer. O Oineg, que já é da Band, tá? A Rádio Band News, escreveu o seguinte, e eu achei interessante, eu acho esse cara um cara ímpar, tá? Nas críticas que ele vem fazendo agora ao governo Lula. Seul e São Paulo inauguraram o metrô em 1974. O de Seul tem mais de 600 quilômetros de trilhos. O de São Paulo, apenas 100. Ou seja, São Paulo é uma cidade imensamente maior do que o de Seul, que é a capital lá da Coreia do Sul. E aí, aqui o de São Paulo, só 100 quilômetros. De Seul já tem 600. Um dos motivos da lentidão aqui no Brasil é a falta de recursos. O que o setor privado tem, ou seja, a privatização impõe recursos. E aí, vem os metroviários fazer greve contra a privatização e, portanto, contra a sociedade. Ou seja, essa turma que esperava ter o apoio político, que esperava ter o apoio militante da mídia, não conseguiu, não deu certo para eles. E aí vem aquela boa e velha história da fake news, né? Ou seja, quando é do lado deles, nunca é fake news. Por quê? Dá uma olhada. Isso aqui quem publicou foi o Glauco Braito, reverberando aqui algumas matérias que veicularam na mídia. O Guilherme Boulos publicou o seguinte:
A intransigência do governo de São Paulo é a grande responsável pela greve de hoje no metrô CPTM. Os trabalhadores propuseram em juízo liberar as catracas em vez da paralisação, para não prejudicar os usuários. O governo estadual recusou a proposta, apostou no conflito e não no diálogo. Então o Lula, quase a mesma coisa, né? O Boulos falou o seguinte, olha, vamos entender a regra do jogo. Nós queremos que o governo dê a catraca livre, ou seja, não cobre e deixe o povo usar o metrô. Assim não vai ter greve. E aí, segundo o Boulos, esse era o diálogo. O Tarcísio não quis. Só que a história não é bem essa. Matéria da CNN, greve do metrô e CTPM não tem catraca livre em São Paulo por decisão da justiça e não decisão do governo. Ou seja, uma fake news das bravas. E aí o Glauco Braide escreveu o seguinte, abre aspas, palavras do Glauco, Boulos mentiroso. Guilherme Boulos mentiu sobre a liberação da catraca hoje nos trens e metrôs de São Paulo. A greve é ilegal. Todo o apoio à privatização que está em estudo pelo governador Tarcísio. Então, começou a primeira briga, o primeiro grande racha entre a direita e a esquerda aqui no estado de São Paulo. Ou seja, mostra o quanto vai ser polarizado. E aí tem mais uma matéria da Folha de São Paulo, que foi publicada pelo Joel Pinheiro. Joel Pinheiro que fez um grande apoio aí ao Lula aí durante as eleições anti-Bolsonaro. Olha só, São Paulo tem 443 quilômetros de lentidão e trânsito acima da média em dia de greve no metrô. E aí, o Joel diz o seguinte, o objetivo é conquistar o apoio do cidadão ou sua antipatia. E é o que eles estão conseguindo. E aí, enquanto isso, nas linhas privadas, passageiros mudam de rotas e usam linhas privatizadas para driblar a greve em São Paulo. Ou seja, escancara que a privatização é mais eficiente do que o Estado inchado, o Estado gigantesco. E aqui é onde entra a cereja do bolo. Aqui é onde entra o ponto principal. Lembra quando a gente ficava avisando, olha, o judiciário está tomando medidas drásticas, tá? Nas atuações políticas, multas milionárias, o PL tomou multa milionária, e o pessoal já está começando a sentir na pele, o próprio esposo da Sâmia Bonfim lá, me fugiu o nome dele, Glauco, ele também tomou uma multa de mais de 1 milhão, e olha o resultado de hoje dos sindicatos que resolveram parar. Quem publicou foi o Kim Kataguiri. Justiça aplica multa de 1,5 milhão aos 3 sindicatos pela greve de hoje. Ao que parece, R$0,5 milhão para cada sindicato. Brincar de revolução vai custar caro. O TRT2, que já havia aplicado uma multa de 500 mil aos 3 sindicatos por causa da greve ilegal de hoje, aumentou em 1 milhão a multa. Que fique de lição. Atrapalhar a vida de milhões de pessoas por causa de discordância ideológica tem que custar caro mesmo. Isso aí, no final das contas, vai ser dinheiro de troco depois do que eles vão pegar do cidadão brasileiro depois da decisão do STF, né? Mas fica aqui o efeito de que o pessoal não está satisfeito. E olha só, a greve vai custar caro. Justiça do Trabalho determina multa de 500 mil para cada sindicato que participou da greve do metrô. Ou seja, o pessoal vai ter que amargar aqui, esses sindicatos ligados ao pessoal, 500 mil cada um, e a coisa ficou mais pesada para eles. Ou seja, está começando a se virar contra eles. A água está começando a bater no bumbum. E aí, a narrativa da esquerda não anda convencendo mais ninguém. Essa é a grande verdade. Tá certo? Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Fica com Deus e até o próximo editorial.